certamente na fundação dessa igreja, não sei qual foi, onde está o alicerce principal aqui, ou o início da construção, mas lá deve estar uma Bíblia, porque era costume dos missionários colocar uma Bíblia na pedra fundamental, no alicerce, ele bota lá uma Bíblia, né, guardadinha numa caixa, para representar simbolicamente que a igreja foi construída e edificada sobre a palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Normalmente as igrejas fazem assim. Acredito que essa, como uma igreja que vai completar 60 anos ano que vem, deve ter uma Bíblia no seu alicerce. Mas a ideia, isso é simbólico, claro, não é nenhuma simpatia, nem nada místico, mas reflete o ensino de que Jesus é o fundamento. Então, Paulo lançou o fundamento, Jesus Cristo, mas veja como cada um edifica. Edifica o quê? A igreja. Igreja instituição, Igreja Batista Manancial, CNPJ instituição? Não. Veja como cada um edifica a obra de Deus aqui neste local. Cada crente em Jesus Cristo aqui tem que ver como edifica a obra de Deus. Ela é edificada por todos os crentes em Jesus. Entende? Porque cada um é templo do Espírito Santo de Deus. O fundamento é Jesus. No entanto, cada um veja como edifica. Uma igreja composta por crentes maduros na fé deve ter como fundamento o Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, ela vai crescendo e sendo edificada. Paulo, ele deixa explícito que ele plantou, pregando a salvação ali. Só que haviam divisões na igreja. Então, os crentes da igreja de Corinto, eles não estavam edificando sobre o fundamento. O que é que eles estavam fazendo? Destruindo a igreja. E aí cabe a nós pensar: eu edifico a igreja ou eu destruo a igreja com a minha vida? É nisso que nós temos que pensar. Eles estavam destruindo. Essa é a reflexão que Paulo quer trazer aqui. Dura reflexão e exortação. Eu estou edificando a igreja de Jesus com a minha vida, eu estou destruindo a igreja de Jesus com a minha vida. E lá em 1 Coríntios 2:2 nós lemos assim: porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. A igreja estava dividida, vários pensamentos e partidos ali, desunião, e cada um seguindo uma orientação, ou um legalismo, ou a retórica, ou a filosofia. E Paulo diz: segui Jesus Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:7, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, para eu edificar a igreja, eu tenho que ter essa sabedoria de Deus, tenho que ser um crente experimentado, tenho que ter a mente de Cristo. O que é isso? Pensamentos de Jesus, como Jesus pensa, como Jesus age, o que Jesus faria aqui nesta igreja, se ele fosse membro desta igreja. Entendem? Eu não devo me comparar com o que está do meu lado, com aquela pessoa ali, e às vezes nem com o pastor, se o pastor estiver errado. Eu devo olhar para o Senhor Jesus Cristo e entender como Jesus Cristo viveria. Eu tenho que pensar como Cristo. Essa figura do edifício, igreja-edifício, que está em construção, todos nós estamos em construção, ela não é típica do apóstolo Paulo, né? Paulo falou dela em outros momentos. Efésios 2:20, nós observamos isso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mesma coisa que ele disse aqui aos Coríntios, está dizendo aqui aos Efésios. A igreja tem uma pedra angular, um fundamento alicerce, é Jesus Cristo. Esta igreja, ela é edificada, e quando ela está em harmonia, bem ajustada, mente de Cristo, sabedoria de Deus, os crentes lendo a Bíblia, os crentes tendo vida de oração, os crentes congregando, os crentes pregando o Evangelho, os crentes realmente, vida de peregrino nessa terra, batalhando pela fé, trabalhando durante o dia, 8, 10 horas de trabalho, infelizmente, mas tem que trabalhar,
as lutas, as dificuldades, as contas, as doenças, mas o que não sai da mente do crente, o amor por Jesus Cristo, a dedicação à obra do Senhor, a oração, a escritura, isso está sempre na mente do crente, porque está na nossa nova natureza quando nascemos de novo pela fé em Jesus. Então, quando bem ajustado, cresce para santuário dedicado a Deus. Tem igreja hoje que não é um santuário dedicado a Deus. Tem igreja hoje que é um santuário dedicado a Deus. Eu creio que a nossa igreja é um santuário dedicado a Deus, que deve crescer para a glória de Deus. E todos nós, como santuários, aqui é um santuário, e ao mesmo tempo são vários santuários, onde o Espírito Santo de Deus habita, e estamos sendo edificados constantemente para esta habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje está todo mundo aqui, congregado, juntos. Para quê? Para moldar o nosso pensamento segundo o que a Bíblia diz. Tanto, preste muita atenção, porque a gente não faz nada mais, nada menos no domingo à noite e de manhã do que ler a Bíblia. E explicar o que a Bíblia diz. Muitos já sabem disso. Mas é para que nós nos treinemos e reflitamos e entendamos. É isso mesmo, a gente precisa disso. Né? Esse é o caminho, é por aqui que eu tenho que ir. É realmente o que a Bíblia diz. A Bíblia tem coerência, veja como as coisas se encaixam. Né? Isso não é um discurso vazio, não é uma coisa inventada, não é oratória de coaching, não é nada disso. É realmente a palavra de Deus aqui lida. E a gente observa como Deus dá o crescimento. Esse crescimento para a igreja não é só um crescimento numérico, é crescimento de conhecer Jesus, é conhecimento de confiar em Deus, é crescimento de você ter tranquilidade, entregar sua vida ao Senhor diariamente e descansar, porque o Senhor está no controle. Mas, ao mesmo tempo, é um crescimento onde você entende, eu posso servir mais ao Senhor. Eu preciso agradar mais ao Senhor. Como Jesus é bom para mim? E o que é que eu tenho feito para a glória de Deus? Não para que o meu nome apareça, mas para que Deus seja glorificado nesta terra. Mas quando Paulo fala dessa figura do edifício, ele não criou isso da cabeça dele. Ele aprendeu de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo treinou o apóstolo Paulo também. E você lembra quando Jesus falou sobre construção e edifício? Foi exatamente no final do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7. É a música das crianças, versículo tão simples, mas é uma verdade tão profunda e que tantos crentes desprezam essa verdade. Mateus 7, 24, diz assim, Jesus terminando o Sermão do Monte, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual o alicerce da sua vida? É Jesus Cristo? Você será inabalável. Entende isso? Porque o Senhor Jesus Cristo vai lhe sustentar, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Entende? Mas, se o seu fundamento não é Jesus Cristo, vai desabar. Não enfrenta, não sustenta. Entende? Às vezes nós achamos que Jesus é o fundamento. Olha, nós somos tão complexos, irmãos. Nós somos tão pecadores que às vezes nós achamos que estamos no caminho certo e não estamos. Então você tem que se investigar para saber, Jesus é o fundamento da minha vida? É o meu grande amor? É a minha maior paixão? Estou dedicado a Ele, comprometido de alma e vida? Porque Ele morreu na cruz pelos meus pecados? Se estou, Ele é o fundamento da minha vida.
Entende? Eu penso como a Bíblia diz, viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o meu pensamento, porque é o que a Bíblia diz. Então nós temos que nos avaliar, porque os crentes de Corinto, não tinham Jesus como fundamento. Não quer dizer que eles não eram salvos, mas quer dizer que eles estavam com o pensamento distorcido, lutando por outras coisas dentro da igreja e na vida deles. Jesus estava passando, era longe. E quando Jesus sai, aí tudo desaba. E quando a sua vida está desabando, você não percebe, porque o pecado cega. Você não percebe que o problema é a falta de Jesus Cristo. Você não percebe que o problema foi você que criou quando tirou Jesus do centro da sua vida. Você não enxerga. É incrível. Mas o pecado faz isso. E as coisas vão desmoronando, e às vezes não dá nem para parar, né, essa derrocada. A igreja de Corinto está vivendo isso. Depois nós vamos lendo a cada capítulo, sugiro que você leia essa semana os outros capítulos, você vai perceber quantas coisas horríveis os coríntios estavam passando. Frutos desse pecado. Jesus não era o fundamento. Eram crentes, mas eles perderam isso. Não estavam crescendo com a mente de Cristo, sendo edificados. Entende? Em 1 Coríntios 3, verso 11, e aí Paulo deixa bem claro aqui, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Edificar a igreja com responsabilidade é pôr o fundamento correto, Jesus Cristo. Então, isso é repetido nesse texto, e Paulo tem repetido isso bastante, porque essa é a verdade. A história da igreja cristã é uma história das tentativas de colocar Jesus Cristo no centro da igreja. A igreja se dividiu várias vezes ao longo da história, exatamente porque os líderes das igrejas retiraram Jesus do centro, e aqueles que eram crentes saíam, plantavam outra igreja ali. Sempre foi a história do cristianismo, e vai ser assim até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que nos avaliar e entender. Minha vida é fundamentada sobre Jesus, vivo para a glória de Deus com a minha família, com a minha vida, meu trabalho e tudo que eu sou. Então, devemos ter isso em mente. E olhe essas exortações de Paulo para que a nossa mente fique bem reflexiva. 1 Coríntios 3,10, de novo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Hoje nós somos esse outro que edifica a igreja. Entende? Hoje somos nós. E temos que ver como estamos edificando. Lá no verso 6, Paulo diz que plantou e diz que Apolo regou e Deus dá o crescimento. Hoje, nós somos responsáveis pela igreja de Jesus e é Deus quem dá o crescimento. A pergunta é essa: como você coloca Jesus como fundamento da sua vida? Esse é o primeiro ensino. O fundamento do edifício é Jesus Cristo. O segundo ensino é que os elementos ou materiais que constituem o edifício são as nossas obras, ou poderíamos dizer, são as nossas vidas. Olha o verso 12, 1 Coríntios 3, 12. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A gente lê o verso 12 e o verso 13. Aqui nós temos alguns materiais nobres, ouro, prata e pedras preciosas. Materiais menos nobres, na verdade, bem inflamáveis, como a madeira, o feno e a palha. Nem sei a diferença de feno e palha aqui, mas a ideia é que são bem combustíveis ali. Paulo, ele está descrevendo materiais de uma construção. Você imagina que construção ele está falando aqui? Não? O templo. Ele está falando da construção do templo. Porque lá na frente ele vai dizer que nós somos o santuário
do Espírito Santo de Deus. Então, é falando da construção do templo. É um templo. O templo de Salomão, por exemplo, tinha ouro, tinha prata, tinha pedras preciosas na construção do templo, mas também tinha madeira e outros materiais inflamáveis. Paulo está começando a se aprofundar nessa figura do templo. Nós, como templo, estamos sendo edificados. Mas como é essa edificação? Quais os elementos dessa construção? Nossas obras. Esses materiais aqui são as nossas obras. A obra de cada cristão, ela será julgada pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui, Jesus não está julgando, Jesus está tendo longanimidade e está deixando os salvos agirem e viverem. Mas vai chegar o dia onde nós estaremos diante do Senhor Jesus Cristo. Só os crentes em Jesus da igreja. E eu não estou falando só da Igreja Batista Manancial, estou falando da Igreja de Jesus Cristo, desde Atos capítulo 2 até o dia do arrebatamento, e esta igreja será cobrada. Penso eu que cada indivíduo, eu e você, cobrados pelas obras que fazemos hoje. Cada irmão que você ofendeu, você será cobrado. Cada desrespeito a um pai ou a uma mãe, você será cobrado. Cada falta de responsabilidade de um pai e de uma mãe serão cobrados. A falta de amor do marido para com a esposa será cobrado. A falta de amor da esposa para com o marido será cobrado. Todas as obras de todos os dias da nossa vida serão cobrados. Não para a salvação, mas haverá uma prestação de contas. Daí você tira uma verdade muito importante, irmãos. É que o crente em Jesus, ele é um trabalhador. Você entende isso? Nós somos trabalhadores da fé. Todos nós estamos imbuídos desta obra que se chama Igreja de Jesus Cristo. Porque seremos cobrados dessa construção. Seremos cobrados desta edificação. E somos templo do Espírito Santo. Talvez você centrou sua vida no seu trabalho, centrou sua vida em pagar as contas, centrou sua vida em ter lazeres ou outras coisas mais, ou realizar seus sonhos de vida nesta terra e esqueceu da sua missão como crente em Jesus Cristo. Entende? Então, não tem outra coisa mais importante do que a nossa missão como crentes em Jesus para a glória de Deus. O resto é acessório. Amar a Deus é a coisa mais importante da vida, deveria ser a coisa mais importante da vida de cada ser humano. Os incrédulos rejeitaram completamente o amar a Deus. Os crentes em Jesus têm essa capacidade de amar a Deus pelo Espírito Santo que habita neles. Mas, para nós, ainda parece difícil. Então, por isso, essas nossas obras serão julgadas. Você pode realizar uma obra e Jesus vai julgar como se fosse ouro, como se fosse prata, como se fosse uma pedra preciosa. Mas tem obras que não vão ter valor, porque, como diz aqui, quando vier esse fogo, isso aqui é uma metáfora para explicar o julgamento, o fogo purifica os metais, a prata era purificada pelo fogo, o ouro até hoje é assim, e então, se for uma madeira ou feno, fica às vezes nem a cinza. Então, essa obra não valeu de nada. Então, você pode... Uma coisa que me chamava muita atenção era... Eu era jovem, adolescente ainda, e eu via como os irmãos na igreja que eu congregava se dedicavam nas conferências, principalmente de aniversário da igreja. Só que eles se dedicavam tanto que terminavam brigando. brigando. É porque essa decoração é assim, aquela decoração daquele... Eu achava tão estranho aquilo ali, né? Eles estão brigando, ou é pela decoração, ou é brigando pela peça, ou era brigando por uma coisa. E aí eu ficava assim, estranho, aniversário da igreja, para ter comunhão, e a turma está brigando, né? Ou seja, talvez foi palha ali. Não sei, eu não quero julgar, mas a gente fica pensando, quando os crentes estão fazendo uma obra e há divisão, qual o fruto disso? É melhor não fazer a obra, não é verdade? Então, irmãos, tudo que a gente fizer nesta igreja e fora desta igreja,
se não tiver como fundamento Jesus Cristo, então é meio que uma obra perdida. Você perdeu foi tempo, porque nem vai valer lá diante de Jesus como uma recompensa para você. Por quê? Porque você não fez para a glória de Deus. É muito comum os crentes em Jesus fazerem obras e não fazerem para a glória de Deus. Eles fazem por outras razões, às vezes até por desencargo de consciência. E não fazem para a glória de Deus. Isso é um grave problema, isso gera divisões, isso gera corações amargurados, isso gera problemas enormes, quando, na verdade, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Então, essas obras que nós fazemos no dia, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? É um evento escatológico futuro, especificamente chamado de Tribunal de Cristo, onde Jesus vai avaliar as nossas obras. Então, se você fez alguma obra para Jesus com um coração realmente dedicado ao Senhor, para Jesus Cristo, esta obra vai valer. Por exemplo, você cantou cada música dessa pensando no Senhor, como se fosse uma oração ao Senhor, então o seu cântico valeu. Mas se você entoou um cântico desse como qualquer coisa, nem pensando em Jesus, talvez com a mente dividida, ou sem refletir no que a letra dizia, sem nenhum tipo de interesse, aí vamos ver. Se aproveita do que você cantou. Um cântico é uma obra para Deus. Entende? Pregar o evangelho é uma obra para o Senhor. Ter o seu tempo de oração, obviamente, é uma obra para o Senhor. Lá em 2 Coríntios 5:10, Paulo nos fala do tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então vai ter este evento, vai existir, certamente será depois do arrebatamento da igreja e antes da segunda vinda de Jesus, quando ele vier pisar nesta terra, e a igreja será avaliada por Jesus. A gente vê Jesus avaliando as igrejas lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Jesus diz às igrejas que estão em pecado e Jesus elogia as igrejas que estão agradando a ele. Então, irmãos, quem nos avalia é Jesus Cristo, certo? É Jesus Cristo. E nós temos que nos submeter à avaliação de Jesus, obviamente. Como é que você faz isso? Abra o seu coração para refletir sobre a sua vida, se possível, todo dia, quando você for fazer o seu devocional. Olha, Deus, Senhor, quais pecados eu tenho cometido e não percebo que estou cometendo? Senhor, como eu posso melhorar meu serviço a Ti? Senhor, me ajuda a vencer certos pecados, e é assim que nós vamos crescendo. Agora, quando nós chegamos no pensamento de que não precisamos de arrependimento, e já temos uma vida estabilizada na fé, já chegamos a uma maturidade tal que não precisa mais conhecer nem aprender nada, aí as coisas ficam cada vez mais complicadas. Quando diz aqui no verso 13, 1 Coríntios 3:13, que o fogo, vai provar, não fala do fogo do inferno, certo? É uma figura mostrando que as nossas obras serão avaliadas. São obras feitas por meio do nosso corpo. Isso envolve até o nosso trabalho secular, que secular, a gente chama secular para distinguir da igreja, mas não é secular, é para ser espiritual também. Então, você está lá no seu comércio, você está lá no seu emprego, na instituição que você trabalha, na firma, em qualquer... Ali, aquele trabalho é espiritual, certo? É espiritual também. E ali, quais obras você realiza para o Senhor, Como aquela turma do seu trabalho te conhece como pastor, brinca como crente e brinca com você, o pastor, Porque todo crente no trabalho, quando é só ele que ele fala da Bíblia, ele recebe essa pecha de ser pastor, o pastor, o pastor, o crente, não é assim? Olha, se fizer isso com você, louve a Deus, que alegria, você é reconhecido como um crente em Jesus no seu trabalho e é perseguido veladamente, mas é perseguido, É a perseguição da modernidade, graças a Deus por isso. Não fique triste, não. Se anime, fique alegre, porque você está sendo perseguido por Jesus Cristo. Percebe, então? Nossas obras
tem que ser para a glória do Senhor. Paulo está argumentando para resolver aquele problema da igreja de Corinto, e nós estamos aprendendo como servir melhor ao Senhor Jesus Cristo. Olhe 1 Coríntios 3, verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ele não está falando de salvação, não está falando de perda de salvação, porque não existe perda de salvação na Bíblia Sagrada. Ele está falando exatamente das recompensas que você vai receber pelo seu trabalho aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Galardão, como nós vimos em outro momento, culto passado, é uma palavra para recompensa, salário. É um salário, uma recompensa. Não sei exatamente que tipo de recompensa é esta, só sei que será dada lá no tribunal de Cristo, para nós vivermos no novo céu e na nova terra por toda a eternidade. O planeta será reestruturado para os crentes em Jesus. Nós teremos corpos ressurretos, à semelhança do de Jesus Cristo. Haverá uma nova sociedade nesta terra, com pessoas sem pecado, e é ali que nós vamos desfrutar destes galardões. E a imaginação não tem limite para o que vai ser esse galardão. Vai descer do céu a Nova Jerusalém, uma cidade vai descer do céu. As dimensões são de uma cidade, Deus mesmo estará naquela cidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Imagino eu que aqueles, como o apóstolo Paulo e outros que entregaram sua vida ao Senhor Jesus em todos os aspectos, morarão na Nova Jerusalém. Mas acredito que aqueles crentes que não tiveram nenhuma obra, foram somente salvos pelo sangue de Jesus, que é uma grande bênção já, mas que passaram a vida charlando nas igrejas, usar essa palavra, né? Passeando, aquela ideia do crente que está sempre de férias, né? É o crente que não acha que é responsável por nada nesta igreja. Ele não entende que é responsável pela obra de Deus. É aquele crente que não se envolve, é aquele crente que não quer saber de Bíblia, é aquele crente que não quer saber de oração, é aquele crente que não está envolvido e comprometido e que não entende que ele é a igreja. E que se ele não estiver, um pedaço da igreja não estará. E a igreja vai ser menos eficiente para glorificar a Deus. Cada irmão é importante, porque é parte desta construção. Ele vai ser salvo. Mas talvez ele não more na Nova Jerusalém. Talvez ele fique numa cidade bem distante da Nova Jerusalém. Se for por posto, talvez seja um soldado bem raso, né? Já outros, como o apóstolo Paulo, talvez estejam numa posição bem elevada, governante de uma das nações do novo céu e nova terra. Haverão governantes. Entende? Então, hoje, fala-se muito de investimentos. Jesus falou, investir nos tesouros celestiais, né? E a turma investe muito nas coisas aqui dessa terra, e esquece de investir em tesouros celestiais. Quer um bom investimento nos tesouros celestiais? Faça um discípulo para Jesus. Comece a orar por isso. Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma pessoa para eu evangelizar. Eu quero que, se o Senhor quiser, que ela creia em Jesus. E se o Senhor me der esse privilégio, eu quero conduzi-la à fé e à maturidade em Jesus Cristo. Senhor, me dá esta obra para eu fazer. Só um. Na sua vida. Depois do primeiro, você vai querer outro. Mas comece com um. Isso, irmão, só isso é maravilhoso e fantástico se você se dedicar, porque essa é uma atividade fundamental da igreja. Jesus, antes de subir aos céus, disse que ele queria que os seus discípulos fizessem mais discípulos de todas as nações. Entende? É fundamental da igreja proclamar o evangelho e fazer discípulos. Essa é uma excelente obra, certamente você vai investir no reino dos céus. Entende? Esse é o investimento que Jesus quer para nós no reino de Deus. Essa obra certamente será ouro. É um discípulo para Jesus Cristo.
Mas existem outras formas também de você investir no reino de Deus, várias outras formas. Observe que em 1 Coríntios 3, 8, Paulo fala da figura da lavoura, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, 1 Coríntios 3, 8, segundo o seu trabalho. Então, ele já vinha preparando a gente para entender esse conceito de galardão. É uma recompensa pelo trabalho. É o salário pelo trabalho do agricultor. Tem um missionário que planta. Tem o pastor, no caso era Apolo, talvez, lá de Corinto, que rega. Entende? E cada irmão tem o seu trabalho dentro dessa lavoura. Em João 4,36, o Senhor Jesus Cristo usa essa mesma figura. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Recompensa aqui é a mesma palavra para galardão. Jesus falando ali, João 14,36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Veja que Paulo ele está repetindo aqui o mesmo ensino do Senhor Jesus Cristo. Isso não é nada novo. A ideia é que o crente é um trabalhador. A igreja não é local para tirar férias. Entende? Não é. É trabalho. Oração, Bíblia, pregação do Evangelho. A igreja, todo crente tem que ter isso na mente. Óbvio que tem os momentos maravilhosos de retiro e almoço e jantar, isso é maravilhoso. Mas a igreja tem que trabalhar, tem que sustentar a obra missionária. A igreja tem que sustentar os missionários em oração também. A igreja tem que proclamar o evangelho, fazer discípulos. A igreja tem que ser trabalhadora. E não é trabalhadora só nas questões físicas do prédio ou administrativas, isso é importante. Mas tem coisa mais importante, que é o falar do evangelho de Jesus e fazer discípulos. Ter vida de oração e conhecer sua Bíblia. Plantar e regar dão ricos galardões, recompensas. Mas tem outras. Nós falamos em outro culto e vamos falar de mais algumas aqui. Se você é perseguido por Jesus, grande galardão. Para ser perseguido por Jesus, tem que ser luz no meio das trevas. Vai ser ridicularizado. E como Jesus, não abrir a boca. E deixa escarnecer. A gente está aqui para pregar o evangelho, não é para criar inimizade com aqueles que não creem em Jesus. Mateus 5,12. Regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós. Todo crente tem que estar pronto para a perseguição pelo nome de Jesus. Está pronto para a perseguição? Está pronto para ser humilhado porque é crente em Jesus? Rejeitado, desprezado, perder amizades, talvez emprego, talvez sustento, salário, pelo nome de Jesus? Pois é, grande galardão. Esse aqui é ouro puro. Imagino eu. Galardões são recompensas por amar quem não nos ama. Você ama quem não te ama? Mateus 5,46. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Grande recompensa, amar quem não te ama. Quer investir no reino de Deus? Ame os que não te amam. Na prática, do coração e da prática, na vida. É muito claro o ensino de Jesus aqui. Aqui é Jesus falando em Mateus 5,46. Galardões também são recompensas por ajudar os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 10,41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Se você ajuda um discípulo de Jesus com um copo de água fria, você ganha um galardão. Os discípulos de Jesus são importantes. Todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Percebe como nós devemos nos tratar e cuidar um do outro? Antes de você pensar em ofender o seu irmão, lembre-se disso. Você perdeu um galardão ao ofender o seu irmão,
Entende? Temos que cuidar bem uns dos outros, amar uns aos outros, elogiar, motivar. E se eu ver um erro aqui no meu irmão, eu vou com todo amor e cuidado, porque Jesus derramou o precioso sangue dele por esta pessoa. Eu não posso maltratá-la. Antes seja eu maltratado do que maltratar alguém por quem Jesus morreu. Entende? E você recebe um grande galardão. Lá em Marcos 9,41 diz o mesmo. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Muito importante esse galardão e talvez seja até fácil de ganhar. Galardões são recompensas por pregar o evangelho de livre vontade. 1 Coríntios 9,17. Quando você prega o evangelho, você ganha um galardão. 1 Coríntios 9,17. Se o faço de livre vontade, tem um galardão. Paulo está dizendo. Mas se constrangido, é então a responsabilidade desse penseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Não vamos explorar todo o texto aqui, mas pregar o evangelho implica que você vai receber galardão, recompensa no céu, para viver no novo céu e na nova terra. Estes galardões, eles são as nossas obras. Efésios é a recompensa pelas nossas obras. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus nos preparou para andar nas boas obras. O crente é um trabalhador da fé, que realiza boas obras para a glória de Deus. Quando esses galardões serão entregues? Apocalipse 11, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Os galardões serão dados aos pequenos e aos grandes. Haverá pequenos e grandes no novo céu e nova terra, aqueles que se dedicaram ao serviço do Senhor. E não falamos aqui só de pastores e missionários, mas sim de todo crente em Jesus, que se dedica e entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora. Isso é Jesus falando. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como você vive o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você é um crente trabalhador nesse estilo de trabalho espiritual para a glória de Deus, amando o inimigo, cuidando do seu irmão, pregando o evangelho, fazendo discípulos, investindo na obra do Senhor? Ou você é aquele crente disperso, displicente, sem compromisso com as coisas do Senhor? Só você pode avaliar sua vida e o seu coração. Mas sabe que, se você é crente em Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo um dia vai avaliar as suas obras. Os elementos do edifício são nossas obras. É o segundo ensino. E o terceiro ensino nós observaremos no próximo domingo. Deus nos abençoe, nos ajude a sermos estes servos que o Senhor quer que sejamos. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia. Por juntos reunidos aqui, podermos te glorificar e te adorar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Tua palavra que nos exorta e ensina a sair do comodismo, a sermos trabalhadores. Somos este edifício, parte desta obra e templo do Espírito Santo. Capacita-nos, Senhor Deus, a termos esse entendimento, a conhecer mais sobre quem nós somos, crentes no Senhor Jesus Cristo, sairmos da apatia, mesmo num período em que muitas igrejas são apáticas mesmo, ou até igrejas perdidas. Nos ajuda, Senhor, a não sermos assim. Dá-nos o arrependimento, ó Pai.
Trabalha, Senhor Deus, nos nossos corações para que tenhamos o genuíno avivamento que vem do Teu Espírito Santo, que confessemos os nossos pecados a Ti, que vivamos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Te peço que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos orar mais um pouco nesse tempo de oração silenciosa. Deus esteja lhe abençoando. Uma boa semana e até breve.